Meu nome é Rosilei, eu tive o convite da Priscila para estar falando com vocês hoje, agradeço muito a Priscila do DAPS, né, da SES, pelo convite. Eu sou enfermeira, já trabalho na saúde coletiva há mais de 25 anos, especificamente com diabetes desde 2012, tenho mestrado em gestão e políticas públicas pela Unicamp e atualmente eu faço doutorado em enfermagem pelo PEN da UFSC, né? Também faço parte do núcleo do NUCRON, né, que é um núcleo de pesquisa em condições crônicas lá da UFSC, né? Então, hoje o meu desafio é falar sobre a interface entre a teoria e a prática da implementação da linha de cuidados a pessoas com diabetes no nosso município, que é São Bento do Sul. O objetivo principal é apresentar estratégias de educação, rastreamento e implementação do cuidado à pessoa com diabetes. Só para localizar um pouco, talvez não são todos que conheçam São Bento, né? É um município de médio porte no norte do estado. Temos a última população estimada em 86 mil pessoas. É um município essencialmente industrial, tem uma área geográfica pequena e uma área rural também pequena, tem muita montanha, né? Então, assim, não é muito forte a questão da agricultura aqui, né? Temos várias indústrias. Então, é um município que também tem diversos outros serviços, além do serviço público, que dá assistência à saúde para as pessoas. Isso é interessante a gente saber por causa do contexto mesmo em que as redes estão sendo implementadas. A mortalidade infantil aqui está em 8,4 óbitos por mil nascidos vivos e o per capita é um per capita de R$ 39.331. A estrutura de saúde, também contextualizar basicamente ela, a gente tem 21 unidades de saúde, sendo 12 ESFs e 8 UBSs. Isso já mostra para a gente que a gente não tem 100% de cobertura, né, da nossa população em relação à atenção básica. Os dados do Previne Brasil, ali da plataforma Radar, colocam uma estimativa de 81 mil cadastros, né? Então, a gente tem uma população que não está aparecendo diretamente na nossa rede, dentro da territorialização de uma forma geral. Nós temos um centro de especialidades médicas e também um centro de atendimento à pessoa com diabetes, que é junto ao centro de especialidades. Eu trabalho nesse local. Temos também laboratório, centro diagnóstico próprios, além de terceiros, né? Temos um ambulatório de feridas, também de práticas integrativas, atendimento à saúde da mulher, CAPS, também saúde mental, SAMU, vigilância em saúde, e também as unidades de saúde, além do CEL, né, do atendimento odontológico, a gente também tem unidades de saúde com horário estendido até as 21 horas, que são 25 unidades. A questão das redes de atenção e saúde, o município começou a participar delas em 2009. Não sei se todo mundo lembra, mas na época tinha um projeto piloto em alguns locais do país, né? E Joinville se inseriu nisso e depois, automaticamente, toda a macro-região também foi inserida. Então, a gente teve formação nas redes de atenção e saúde na época, que era um programa junto com o Sírio-Libanês, né? Eu fiz parte até disso na época, e também a questão da implantação das redes de atenção e saúde como um todo. Dentro disso, a gente tem as linhas de cuidado, né? E a linha de cuidado, as doenças crônicas, que nesse caso a gente vai abordar da diabetes mellitus, seguindo a linha de cuidado proposta pelo Estado em 2018. Falando de diabetes especificamente, né, estamos no mês do Dia Mundial, que foi dia 14 de novembro. Eu trouxe alguns dados epidemiológicos do país em relação ao Vigitel de 2020. No país, a gente tem uma média de 8,2% da população acima de 18 anos com diabetes. Se nós olharmos esses dados, e eles são semelhantes a outras partes do mundo, a diabetes tipo 2 é a mais prevalente, né? Principalmente
com o envelhecimento. Quanto mais a população envelhece, maior é o percentual de pessoas que convivem com a diabetes. Se a gente olhar ali só de 65 anos ou mais, né, segundo os dados da Vigitel, a gente tem 25%. E entre 18 e 34 anos, isso fica abaixo de 2%, se a gente fizer uma média. Então, a diabetes é uma doença muito prevalente em todo o país, em todo o mundo, e as estimativas é que ela só vai aumentar pelo envelhecimento da população, pelos hábitos de vida modernos que temos, que não nos auxiliam nesse sentido, sedentarismo, a comida industrializada, as ultraprocessadas, que muitas vezes são de mais fácil aquisição, mas infelizmente não são nutricionalmente tão interessantes. Então, esses são alguns dos fatores que impactam diretamente no aumento dos casos de diabetes no país. Nos dados de Santa Catarina, a gente tem os dados de Florianópolis, né, porque Vigitel feita a pesquisa telefônica nas capitais. Florianópolis é uma das capitais que tem uma menor taxa, né, de diabetes, no caso. Então, é maior, é mais prevalente em mulheres do que em homens, mas mesmo assim, Santa Catarina, considerando Florianópolis, tem uma média de 6,6%, considerando o intervalo de confiança. Quando a gente começa a olhar para os dados do município, né, aí a gente tem a mesma dificuldade que muitos municípios, né? Quantas realmente são as pessoas que têm diabetes dentro do nosso território? Então, até 2014, o Ministério de Saúde tinha o Hiperdia, onde na época a gente fazia esse cadastro especificamente, eram 2.900 pessoas, né? O SEAB, em 2021, no nosso município, a gente tinha 2.179 pessoas cadastradas como tendo diabetes. Dessas pessoas cadastradas no geral, eram 50 mil só. Então, isso automaticamente não reflete o nosso município como um todo. Agora, com a história do Previne Brasil, o município tem utilizado a plataforma Radar, né, que talvez seja conhecida de muitos de vocês. Nessas informações da plataforma Radar, de 2016 até agora, a gente tem 5.388 pessoas que já tiveram algum tipo de atendimento para diabetes ou referiram ao diagnóstico. Sabemos que essas pessoas não estão todas aqui ainda, né? Teve óbitos, teve mudanças geográficas das pessoas, mas é um número semelhante ao que deveríamos estar atrás. A diabetes, como deve ser de conhecimento da maioria, ela é subdiagnosticada, ou seja, no início ela é uma doença silenciosa. Então, a estimativa da Federação Internacional de Diabetes é que tenha cerca de 50% das pessoas com diabetes, mas sem diagnóstico. Então, a gente vai chegar nisso depois, que é a questão do rastreamento. Mas, quando a gente começa a falar sobre a linha do cuidado, né, a gente tem que lembrar que ela é composta pelos diversos atores da rede, principalmente os serviços. O ponto principal sempre vai ser a atenção primária em saúde, mas ela está linkada à atenção especializada e também à atenção hospitalar. Não se faz uma rede, uma linha de cuidado, sem essa rede estar muito bem articulada. Hoje, a minha intenção com vocês é a gente falar principalmente dos dois principais pontos da rede dentro do município, que é a atenção primária de saúde e a atenção ambulatorial especializada. Lembrando que esses slides, alguns deles, tá, eles fazem parte da apresentação que a Samara fez no final de 2021, né, da própria SES, que são partes da linha de cuidado que foi publicada, né? Então, assim, não tem como a gente falar muita coisa diferente disso, nesse sentido. A gente precisa sempre estar referenciando a linha de cuidado. Então, quando a gente fala na atenção primária, a unidade de saúde é, claro, um dos principais, eu a considero o principal ponto, né, de atenção, mas a gente também precisa lembrar que o domicílio, a escola, a comunidade também são pontos necessários de abordagem.
Além da UBS, a gente tem o Telesaúde, né, com a teleconsultoria e a telemedicina. A gente está usando o Telesaúde agora. As equipes multiprofissionais, que até na época em que a linha de cuidado foi escrita, se falava dos NASFs, né? Então, assim, e a gente sabe que eles foram descontinuados através da falta de financiamento federal. No nosso caso, as equipes multiprofissionais, elas não estão dentro da atenção básica, elas estão dentro da atenção especializada. Isso é uma coisa que eu também vou colocar para vocês com o decorrer da apresentação. Então, principalmente a questão do atendimento especializado vinculado a essa rede. E temos, sim, atenção hospitalar, tanto do atendimento direto, que é feito aqui, como também temos referências para algumas especialidades de outros hospitais, né, regionais, ou até em algumas situações, os pacientes também vão para Florianópolis, por exemplo, né, Hospital Regional em São José, sobre a questão do atendimento oftalmológico, nossos pacientes são encaminhados até lá. Então, vocês vão me desculpar das vezes que eu me referir a pacientes, né? Porque eu sou de uma formação mais antiga, então, assim, eu tento colocar clientes, mas, assim, isso está muito enraizado em mim. Mas sempre pensando neles como sujeitos e não como indivíduos que têm que aceitar todas as questões que nós, como profissionais, sempre levantamos. Quando eu falo sobre a linha de cuidado, eu falo sobre a rede de atenção às condições de saúde e a rede de atenção às doenças crônicas. Essa pirâmide, ela foi proposta por Wagner e foi adaptada por Mendes aqui para o Brasil, e ela dá muito claro para a gente o tamanho da população e em quais níveis de atendimento. O que eu quero dizer com isso? Que as pessoas que estão com pré-diabetes ou que precisam começar a fazer rastreamento porque tem mais de 45 anos, tem obesidade, tem dislipidemias, tem pessoas com diabetes na sua família, né? Nessa população, eu preciso fazer rastreamento e atividades de educação em saúde, que são o nível 1. Então, se espera que essa população ela seja maior dentro do território. O nível 2 já vem diretamente em relação à prevenção, né? Por exemplo, se eu tiver casos de obesidade na minha população, eu intervenho para tentar diminuir as chances, né? Já é uma condição crônica, mas a chance de outras comorbidades associadas. No nível 3, eu já tenho a diabetes instalada, então a gestão dessas condições, até o nível 3, elas ficam dentro da atenção primária. Quando a questão já se insere com outras demandas que precisam um atendimento mais direcionado, eu vou precisar da atenção ambulatorial especializada nessa gestão da condição de saúde, né, que é uma condição de saúde crônica mais complexa, e o 5º nível de gestão é a gestão do caso, tanto com a atenção hospitalar como diretamente, mas a gente lembra que a atenção hospitalar, ela normalmente é por um tempo menor, né? Então, assim, desde aquele paciente diabético que infartou, né, que precisa fazer um bypass, precisa colocar um stent, fazer até a cirurgia aberta, mas ele vai voltar tanto para atenção ambulatorial especializada como para atenção básica. Então, esse modelo de atenção, ele tem que ser dinâmico, que a pessoa possa ter a continuidade dos cuidados conforme a necessidade de cada caso. Para que eu consiga fazer uma melhor gestão dessa população, eu preciso ter ideia de quantas pessoas estão em quais níveis de atenção. Para isso, eu preciso fazer uma estratificação de risco. O baixo risco, como eu já tinha mencionado antes, é aquela pessoa que ela ainda não tem a diabetes instalada. Então, ela vai estar no nível 2 de prevenção ou no nível 1 de prevenção, de promoção, desculpa, né? Então, isso é totalmente está totalmente dentro do território da atenção primária em saúde. Também tem a ver com as políticas públicas de cada município, né? Se incentivam uma vida mais saudável ou menos, desde a questão de transporte,
áreas de lazer, de atividade física e assim por diante. Mas as pessoas que já têm uma glicemia de jejum alterada e são pré-diabéticas, né? Elas estão no risco baixo, então elas precisam ser monitoradas e acompanhadas pela unidade básica ou pela SF, e também as pessoas que são estratificadas com médio risco também ficam, a princípio, dentro da atenção básica, que são com controle metabólico adequado até 7,5, sem internações por complicações agudas e sem complicações por complicações crônicas nos últimos 12 meses. Mas vamos combinar que não sei na realidade de vocês, mas na nossa, a gente tem muitos casos com estratificação de risco alto e muito alto. Então, as demandas das unidades, elas são grandes, né? Então, eu acredito que realmente a estratificação de risco nos ajude a dar mais atenção a essas pessoas que precisam de um atendimento mais direcionado. As pessoas que têm um controle metabólico até 9 ou complicações, elas já entram no risco alto. E o muito alto, que são a gestão de caso, são, além do controle metabólico acima de 9, elas podem ter internações nos últimos 12 meses e também complicações crônicas que exijam atenção direta. Também comorbidades severas, como, por exemplo, outras doenças, né, neurológicas, degenerativas, metabólicas, ou os pacientes que têm diabetes como doença de base, mas têm muitas complicações associadas. Os pacientes da hemodiálise, por exemplo, já entram no muito alto risco nessa estratificação e automaticamente eles precisam do atendimento em nível especializado ou até hospitalar, em alguns casos. Para isso, nós aqui no município fizemos um treinamento com os profissionais da PS na linha do cuidado, para a gente começar a realizar essa estratificação de risco. É uma coisa que já é bem conhecida, mas assim, ela não tinha sido implantada diretamente no nosso município. Então, a gente realizou um treinamento no início de setembro. Outra coisa que a gente vai usar, e a gente tem feito uma atividade bem próxima com a regulação do município. Toda vez que eu falar da regulação aqui, entendo como a regulação local. Como a gente tem um atendimento especializado dentro do município, há regulação de acesso, né, pelo serviço próprio, e a gente consegue fazer isso tudo pelo sistema. Então, assim, pelo sistema informatizado. Então, a questão da regulação dos atendimentos está sendo usado os protocolos estaduais e de outros estados também como referência, mas a estratificação de risco das pessoas com diabetes também começará a ser vinculada diretamente a esses encaminhamentos. Aqui a gente fez um fluxograma de como está funcionando, né, essa estratificação de risco e os encaminhamentos para dentro do próprio município. Então, o que ele tem de diferente em relação ao fluxograma que tem da Secretaria de Estado? O de muito alto risco, no fluxograma da linha de cuidado, ele vai diretamente para a atenção hospitalar. Aqui, ele vai para a atenção hospitalar se não houver possibilidade de atendimento ambulatorial. E mesmo assim, quando ele retorna, quando ele sai do hospital, ele também vai para atendimento especializado. Lembrando que o baixo e o médio risco, eles a princípio são totalmente da atenção básica, né? A partir do alto risco e do muito alto risco, há necessidade dessa não só intervenção, mas dessa parceria com o serviço especializado para poder fazer um atendimento mais personalizado, individualizado e singular, com o objetivo realmente de estabilizar metabolicamente essa patologia. Aqui, a gente tem dentro da linha de cuidado, realmente é a função de cada ente em relação a esse manejo, conforme a estratificação de risco. No nosso município, o manejo é feito pela atenção básica, sim, e a partir
do momento que você tem o manejo do alto risco, a gente tem essa parceria com o sistema, com o ambulatório especializado. Também tem algumas situações que a atenção básica precisa do nosso auxílio, a gente também faz os atendimentos diretamente e a orientação aos profissionais. A periodicidade que é colocada para as consultas da PS ainda é um grande desafio, né? A gente ainda está trabalhando literalmente atrás do Previne Brasil, que, na minha opinião, se tivesse uma interligação melhor do Previne Brasil com as linhas de cuidado, realmente adicionaria muito mais valor a esse acompanhamento dentro do sistema. Então, a gente está... esse processo está em desenvolvimento para que a gente possa realmente fazer isso, mas é importante também, a gente ainda não chegou nisso, não encontrei nenhuma referência, mas em relação ao serviço especializado no alto e muito alto risco, embora seja a coordenação do cuidado da atenção básica, não fica muito claro qual que é o volume de atendimentos dentro do atendimento especializado nesse sentido, né? Fala em relação à necessidade que se encontrar. Mas eu acredito que a gente poderia trabalhar isso de uma forma, de uma parceria maior e ter um pouco mais de direcionamento nesse sentido. Quando a gente fala da rede de atenção, a gente tem que lembrar que sim, tem essa questão da mobilidade da pessoa dentro da rede, mas os dados também são primordiais para que os próprios profissionais de saúde consigam dar continuidade nesses cuidados. Então, uma coisa que nos favorece muito é a integração aqui, tanto do prontuário eletrônico, temos também a contra-referência do serviço dentro do próprio sistema, então é acessível para toda a equipe. Também temos um software de monitoramento glicêmico. O que é isso? Então, todos os profissionais de saúde, médicos, enfermeiros e dentistas, que tiverem interesse, eles podem acessar o download dos dados de todos os pacientes que utilizam monitoramento pelo município. Hoje nós temos 1.400 pacientes que estão vinculados ao monitoramento. A gente fornece, sim, para aqueles que utilizam insulina. Também é possível fazer essa interface com aplicativos móveis próprios, né? Vinculados ao glicosímetro que a gente utiliza e a esse software. Então, as pessoas que, em geral, usam essa interface nos aplicativos são as pessoas com diabetes tipo 1. Nós também atendemos aqui no município, principalmente se eles são adolescentes ou adultos, né? As crianças ainda acabam indo para o hospital infantil em Joinville por causa da endocrinopediatria, mas também fazemos um atendimento para eles aqui. Então, a tecnologia dentro do cuidado da diabetes também ela é uma coisa que veio para ficar e ela é muito ampla. O que eu percebo hoje é que a maior parte dos municípios, eles acabam não explorando muito essa questão, né? Então, assim, isso ajuda muito na questão de custo e sim na melhoria do cuidado para essas pessoas com diabetes. Facilita muito a avaliação clínica ter esses dados informatizados. Uma coisa que também eu queria colocar, que aqui no município nós fazemos o exame dos pés, né, dos pacientes com diabetes desde 2014. O manual do Ministério é de 2016, do exame dos pés. Então, todas as unidades básicas têm equipamento suficiente, os enfermeiros têm treinamento, os médicos também tiveram. Quando há troca, né, de enfermeiro, eu sempre vou até as unidades fazer um treinamento em loco com os enfermeiros da população deles para a realização do exame dos pés. Então, nós também conseguimos inserir um roteiro do exame dos pés dentro do prontuário eletrônico, o que facilita muito essa continuidade. Outro ponto que eu queria destacar em relação ao nosso município é o matriciamento, que as equipes elas podem pedir e a gente oferece para elas também. Pode ser um atendimento clínico conjunto, tanto
do médico com o especialista ou do enfermeiro da unidade básica comigo, no caso, que sou enfermeira da especialidade, a discussão de casos clínicos, né, ou atendimento conjunto, ou a discussão de caso, ou também pode ser pedida uma atividade com toda a equipe. Nas atribuições da atenção especializada, acredito que o que a gente acaba se destacando aqui no município em relação a esse atendimento compartilhado e o apoio às equipes, né, de APS, tanto na educação permanente como no matriciamento e também nas questões de gestão de casos das pessoas com diabetes. Ainda temos que melhorar a questão do plano de cuidados, isso é uma fragilidade que temos. Importante lembrar que a atribuição de todos os profissionais em qualquer ponto de atenção é a educação em saúde, seja individual ou coletiva, o autocuidado apoiado, que é essencial dentro das redes, que nos diz o seguinte: quanto mais autonomia e conhecimento as pessoas tiverem sobre a sua condição, maior as chances dela realmente fazer cuidados adequados para a sua saúde. Lembrar que nós, como profissionais de saúde, passamos pouquíssimo tempo com elas. Então, a gente tem que tentar realmente fazer com que elas tenham mais autonomia e conhecimento para tomar as decisões. A participação nas reuniões de equipe para a realização do plano de cuidado e a participação das atividades de educação permanente. Aqui são algumas atividades que nós desenvolvemos já no município, só para vocês terem conhecimento. Aqui é em 2022, né, as informações. A gente teve uma atualização para o exame dos pés para os enfermeiros em junho, a gente teve um treinamento com a linha de cuidado e sobre insulinização para a APS em setembro. Essas fotos são mais antigas, mas elas retratam uma situação recorrente aqui no município, que é esse treinamento em serviço. Temos programados para fevereiro de 2023 um treinamento com uma carga horária maior para as enfermeiras, associando a linha de cuidado à pessoa com diabetes, o protocolo de enfermagem de Florianópolis, né, que o município também aderiu, e a consulta de enfermagem para o acompanhamento das pessoas com diabetes na atenção primária, que é uma publicação da Sociedade Brasileira de Diabetes, tá? Voltada a enfermeiros mesmo. O rastreamento, um dos materiais importantíssimos que tem, tanto dentro da linha de cuidado quanto de outras referências, é o Find Risk. Então, nós já utilizamos ele há muitos anos, né? Ele é possível de ser utilizado na rotina das unidades, que eu acho que seria excelente, porque vários profissionais podem aplicar ele. Ele é um questionário de rastreio mesmo, em atividades educativas com a comunidade, e uma coisa que eu entendo bem relevante dentro da consulta de enfermagem. A gente utilizou ele há alguns anos já, em 2020, né, em novembro a gente fez uma atividade em várias unidades de saúde, e nessas atividades do Dia Mundial da Diabetes foram aplicados 2.797 questionários em usuários e 302 em profissionais de saúde. Lembrando que a diabetes também está entre os profissionais de saúde, e muitas vezes a gente não enxerga. E a gente também utilizou várias vezes em atividades educativas, por exemplo, prefeitura nos bairros. Nós íamos, né, e aplicávamos o questionário de rastreamento nessas atividades. Também temos atividade educativa com as escolas. Ela é principalmente voltada a diabetes tipo 1, onde a gente tem uma parceria com a educação, que tanto as nutricionistas ou nós, quem sabe primeiro sobre o caso novo, faz o contato e a gente marca uma roda de conversa entre os pais, os profissionais da educação daquela unidade educacional, nutricionistas da Secretaria de Educação, nós da Secretaria de Saúde e, se for possível, a criança ou adolescente, dependendo da idade. As escolas também têm cardápios saudáveis, e as nutricionistas nos ajudam na contagem de carboidrato dos cardápios das escolas quando há necessidade. Também fizemos durante 6 anos gincanas de educação em diabetes para o Dia Mundial. Então, aqui são algumas das imagens, algumas atividades específicas para a DM1, mas a ideia é que
as pessoas comecem a entender e realmente a se cuidar mais. Então, são atividades bem práticas, lúdicas. Nessa foto aqui de baixo, as pessoas tinham que carregar o excesso de peso que a equipe delas tinha em relação ao IMC, né? Então, foi uma das brincadeiras que a gente fez, tá? Então, na outra aqui, as pessoas desenham o seu pé no papel para aprender a comprar um sapato adequado para não ter problemas nos pés em relação a diabetes, né? Aqui em cima eram outras questões sobre o prato saudável, alimentação. Aqui a gente fazia uma atividade como que era a aplicação de insulina, para ver se eles conseguiam fazer a técnica correta. E aquele é um mascote que a gente criou, que era o Betinho. 10 minutos. Ok, obrigada. Essas atividades aqui são do Dia Mundial de Diabetes, que foi esse ano, semana passada, né, que a gente teve uma atividade de caminhada, alongamento e práticas integrativas de auriculoterapia e dança circular. Temos feito trocas de experiência com outros municípios, né? Então, Rio Negrinho, Canoinhas, Mafra também já foi feito dentro da UNC. E o último, semana passada, foi em Sangão, que é no sul do estado, né? Que a gente fez o treinamento com os profissionais de lá. Lembrando que o cuidado das condições crônicas, ele precisa ser centrado na pessoa, né? Muitas vezes escutamos pouco, não fazemos uma escuta realmente qualificada e queremos impor, muitas vezes, o que entendemos como sendo o melhor para aquela pessoa. Mas a gente precisa escutar e ver as demandas dela. Eu tive uma situação dessa hoje de manhã, mas ela sempre aparece. Então, primeiro eu preciso tentar entender aquele contexto para ver como adequar os cuidados. As fragilidades nossas, né? A gente precisa ter um contínuo fortalecimento da atenção primária, porque ela realmente precisa ser a coordenação do cuidado. Então, muitas vezes, isso acaba sendo falho, né? Às vezes pelas equipes, às vezes pela gente, né? Em relação ao cuidado especializado, mas essa coordenação é da APS. A troca dos profissionais também é uma coisa que dificulta muito, porque você começa a fazer todo um trabalho de educação permanente e isso acaba se perdendo pela rotatividade. Nesses 2 últimos anos, por causa da pandemia, foi mais complicado ainda. As nossas equipes multidisciplinares, elas estão fora, né, dos territórios da PS, então, em alguns momentos, elas vão ao território, mas não estão lá todo o tempo. Temos dificuldades na integração com o serviço terciário, não só aqui dentro do município, que o hospital não é municipal, mas com outros hospitais fora. Essa contrarreferência dos serviços terciários é uma coisa que poderia ajudar bastante. Ainda temos dificuldade em conseguir indicadores de saúde realmente claros, que reflitam realmente a nossa realidade e ela na sua totalidade. Tentamos realmente ter como potencialidade a questão da organização da rede, né, em relação a seus fundamentos. Temos a implantação de planos de cuidado centrados nas pessoas, pelos diversos autores vinculados ao cuidado, mas isso também sempre precisa ser retomado e reforçado. E temos uma equipe com expertise para dar apoio para APS em relação às demandas que eles têm. Esses são os indicadores que estão contemplados na linha de cuidado do Estado. Eu levantei alguns deles aqui. Essas informações são a do radar, que eu falei para vocês antes, né? Então, aqui a gente tem cerca de 5.000 pessoas com diabetes dentro do município. Com certeza esse dado aqui não está correto, porque eu sei exatamente que são os diabéticos tipo 1 por causa do ambulatório especializado, então ele não representa realmente a realidade, é isso que eu queria colocar para vocês em relação aos indicadores. Muitas vezes a gente tem dificuldade com eles nesse sentido. Aqui são os indicadores de atendimento nesse período que eu falei para vocês. A parte verdinha é o atendimento individual por unidade de saúde. Também tem muita diferença em relação à população que cada unidade, obviamente, atende.
E o preto é atendimento domiciliar, que, claro, vai ser muito mais forte nas equipes de saúde da família. Temos aqui a mortalidade geral, né, por diabetes no município, os dados são do DataSUS. Estou muito curiosa para ver 2021, né, 2019 e 2020, por incrível que pareça, eles ficaram estáveis, mesmo com a questão da pandemia, que a gente sabe que todo o atendimento das condições crônicas, ele foi prejudicado pela questão da necessidade do atendimento agudo para a COVID. Aqui a gente tem a morbidade hospitalar, né, aqui por doenças endócrinas e nutricionais, metabólicas. Os indicadores da linha de cuidado sempre são acima de 18 anos, mas eu levanto os abaixo também, porque como atendemos os diabéticos tipo 1, é importante para nós conhecermos esses dados. Aqui os dados de diabetes, especificamente, de morbidade hospitalar, por causa da diabetes, como a gente pode ver uma diferença, né, de 80 atendimentos, só mudando a faixa etária. Então, ainda a falta de informação realmente articulada entre o hospital e a atenção básica e a atenção especializada é uma coisa que poderia minimizar e melhorar esses indicadores, na minha opinião. As referências que utilizamos, e aqui são os contatos, os meus contatos que eu deixo, se alguém tiver algum interesse e quiser fazer algum questionamento em outro momento. Então, obrigada pela oportunidade, realmente agradeço, espero ter facilitado o entendimento de como que a atenção especializada, atenção básica, e como que é a implantação de uma rede de atenção e de uma linha de cuidados na prática, literalmente. Obrigada. Rosilei, muito obrigado pela sua apresentação, pelo conteúdo que você preparou e apresentou para a gente hoje. E aí, então, a gente convida o pessoal que está aí conectado, que está participando da atividade, assistindo, acompanhando. Mandem as dúvidas, os comentários, as perguntas, os relatos, né, para compartilhar com a gente. E a gente aí fazer dessa tarde aí de educação permanente uma tarde mais proveitosa, onde a gente possa compartilhar aí as experiências, os relatos e, né, trazer alternativas, algumas respostas, algumas discussões sobre a temática do dia, tá bom? A Priscila já colocou aqui no nosso chat, agradecendo pela apresentação. E aí já deixou uma pergunta. Ela quer entender um pouquinho mais sobre a comunicação entre os pontos de atenção. Como funciona na sua prática, Rosilei? Então, como eu trabalho num serviço especializado, né? Então, a gente tem um fluxo de pacientes diário, né? No nosso serviço. Quando a gente detecta alguma situação que necessita de cuidado, eu faço o contato diretamente com os enfermeiros da atenção básica em várias situações. A gente também aciona serviço social, como as unidades também fazem esse fluxo contrário, né? Então, por exemplo, a gente está com uma situação que trocou um profissional médico de uma das ESFs e ele está com dificuldade com alguns pacientes em relação à adesão ao tratamento, né? Então, ele tem encaminhado alguns pacientes para que eu atenda. Então, hoje a gente teve uma conversa e eu vou até a unidade fazer uma discussão desses casos clínicos dele comigo e com a enfermeira para ajudar esses profissionais a manejar essa situação de uma forma mais ampla dentro da própria atenção básica. A gente tem a comunicação pelo sistema, né, nos encaminhamentos, na contrarreferência, o sistema dá essa possibilidade para nós. Além disso, a gente usa o WhatsApp, né, a gente faz o contato telefônico e também faz o contato via e-mail. Como o município ainda é médio porte, ele não tem uma população tão grande, a gente consegue dar conta dessa demanda, desse fluxo, né? Mas, assim, ele pode vir de qualquer lado e ele também, em geral, eu acabo sendo acionada no serviço especializado porque eu estou lá 40 horas, né?
Os médicos também têm acesso a endocrinologista via WhatsApp, por exemplo. Tem situações que eles resolvem dessa forma, ou se não, tem horários específicos de matriciamento que podem ser marcados para discussão maior ou mais aprofundada de cada caso. Não sei se ficou claro. Certo. Vamos ver se a Priscila já complementou ali dizendo que sim, está tudo certo, agradeceu pela resposta. E também ali em cima ela havia comentado sobre o fluxo de educação permanente por parte do serviço especializado, né? Colocou que é fundamental, então parabéns aí pelo trabalho. Pessoal, mais alguém que está conectado com a gente gostaria de mandar alguma dúvida? Alguma pergunta? Esperar o pessoal digitando. Enquanto isso, eu vou passando o nosso cronograma de atividades, tá? Previstas. Amanhã a gente deve divulgar para vocês a nossa agenda aí de atividades provisórias para o mês de dezembro, fechando aí o ano de 2022. Nós teremos várias atividades em dezembro, tá bom? Aqui já tem, 3 web palestras com temática definidas e teremos mais, pelo visto aqui, 3 web seminários, tá? Então, amanhã a gente encaminha para vocês, para os e-mails aí, nas nossas redes sociais também, as divulgações das atividades previstas para acontecerem em dezembro, tá? Para a gente fechar bem o ano de 2022, tá certo? E na semana que vem, fechando o mês de novembro, no dia 30 de novembro, a gente vai falar sobre as estratégias de prevenção no cuidado à saúde do homem. Estaremos aí recebendo novamente o médico de família e comunidade, Bernardo Eloy, que vem conversar aí, apresentar essa temática, explicar para a gente e tirar as dúvidas sobre as questões relacionadas à saúde do homem, né? Estratégias de prevenção no cuidado à saúde do homem. Aproveitando aí o gancho das campanhas, né, da campanha de Novembro Azul, tentando trazer uma discussão mais ampliada sobre a saúde do homem, tá bom? Importante é que vocês participem, fica aí o convite para vocês, tá bom? Posso fazer um comentário? Claro, fique à vontade. Então, até conversando, né, com uma colega, assim, o que a gente percebe, né, que, assim, na minha opinião, para você implementar a linha de cuidado, quando você tem 100% do município coberto, né, você conhecer realmente toda a tua população, na questão do atendimento aos pacientes de baixo e médio risco, né, que são o básico dentro dos municípios menores, você consegue fazer isso de uma forma eficaz, né? Aí sempre você tem o problema ou a dificuldade, muitas vezes, que é ter essa vinculação com o serviço especializado. O que eu percebo que o serviço especializado, quando ele é fora do município, realmente essa comunicação é difícil de acontecer de uma forma efetiva, né? A gente fala da contrarreferência, claro que ela é importantíssima e continua sendo, mas assim, quando você está dentro do município e você tem profissionais que podem dar um apoio direto à atenção básica nessas situações, eu acredito que realmente o cuidado acaba sendo mais efetivo e integral. Quanto mais distante é isso, automaticamente o distanciamento a gente é maior fisicamente e também de conhecimento dessa realidade, né? Então, o que eu percebo hoje, posso dar assim realmente para todo mundo pensar, ouçam mais o seu paciente, as coisas básicas, vejam se ele realmente entende aquela receita, ele está conseguindo enxergar. As pessoas com diabetes, eles têm dificuldade visual, né? Muitas vezes são muito idosos, têm dificuldade cognitiva também. Então, às vezes, você precisa realmente desenhar, né? Se é que eu posso usar essa expressão. Você conseguir fazer uma escuta melhor faz com que você entenda as dificuldades que essa pessoa está tendo para que ela não siga o tratamento. Então, isso acontece tanto no serviço da atenção básica quanto da atenção especializada. Então, eu preciso ter um tempo, às vezes, maior para conseguir ouvir, né?
e considerar as dinâmicas que o agente comunitário de saúde traz de dentro do domicílio, de como isso vai ser articulado com a equipe da atenção básica e com a equipe da atenção especializada, se for o caso, né, é essencial para que esse cuidado realmente aconteça de uma forma eficaz. Certo, Rosilei, muito obrigado aí pelos seus comentários, excelentes, muito bem colocados, né? Essas questões que você traz, esses exemplos também para a rotina aí dos profissionais, para se atentarem a essas questões de adesão ao tratamento, né? De adequação da comunicação de acordo com o público aí que está sendo atendido, entender as peculiaridades, né? Cada uma dessas questões é bastante importante e faz parte do trabalho para que o trabalho também alcance os objetivos e faça sentido, né? Muito bem colocado. Pessoal, acho que aqui dos seus conterrâneos, em nome da Secretaria de Saúde de São Bento do Sul, deixaram meu parabéns para você pela excelente apresentação, né? O agradecimento para o CADIA, pelo serviço importante para a nossa rede, que é uma referência para outros municípios, como você também apresentou, Rosilei, então fica aí o registro dessa parabenização. Priscila também complementou aí a questão da importância desse depoimento que você colocou, né, do que você trouxe. Pessoal, mais alguém com alguma dúvida, alguma questão, queiram participar hoje com a gente? Lembrando que, se vocês forem compartilhar esse conteúdo ou lembrarem, tiverem dúvidas sobre a questão das linhas de cuidado, né, não só a questão da linha de cuidado para pessoas com diabetes ou as outras linhas de cuidado que estão sendo implementadas aqui no estado, o Telesaúde UFSC, que conta com um serviço de teleconsultoria que está à disposição de todos os profissionais cadastrados na nossa plataforma, e vocês podem estar utilizando esse serviço para tirar dúvidas, tá? Para pedir um apoio, aí até um aconselhamento, né, para a tomada de decisão, de acordo aí para como ajustar o trabalho em grupos, o atendimento específico com o paciente, processo de trabalho, enfim, são muitas as possibilidades de apoio assistencial para vocês através desse serviço, e é sempre importante eu reforçar que o serviço está disponível para todos os profissionais que têm cadastro ativo na nossa plataforma, tá? De todas as categorias profissionais, desde os técnicos até os coordenadores, os gestores municipais, né, estaduais, enfim, todo mundo que tem cadastro ativo na nossa plataforma, que seja profissional, né, só não é uma funcionalidade habilitada para estudantes, mas para todo mundo que é profissional, já formado, tem e cadastro ativo no Telesaúde UFSC, que pode estar utilizando esse serviço. Inclusive a Priscila trabalhou com a gente aí nessa frente das teleconsultorias. Enfim, pessoal, fica aí já a divulgação de mais um serviço, tá bom? Se vocês não tiverem mais dúvidas, a gente vai se encaminhando aqui para o final, tá? Para o encerramento da nossa atividade. Vamos esperar aqui. Rosilei, se você quiser fazer um encerramento, um fechamento, aí, chamar a atenção para alguma informação, ou apontar aí alguma sugestão de leitura ou de algum local para o pessoal estar acompanhando as informações, né, acerca do assunto que você apresentou também, são ideias aí do que você pode estar falando nesse encerramento, ou se quiser só um agradecimento, à vontade. Então, primeiro agradecer o convite da Priscila, o espaço, agradecer vocês de Telesaúde, né, pela gentileza e pelo cuidado todo na apresentação. Queria colocar para todo mundo que quem ainda não conhece, realmente acessar a linha de cuidado, tanto do Estado quanto do Ministério. A do Ministério é online, né? Para os enfermeiros, acessar o material da consulta de enfermagem da Sociedade Brasileira de Diabetes. Sou suspeita para falar, porque eu ajudei a fazer, né? Então, assim, é uma coisa que a gente fez com muito carinho para vocês, realmente pensado na prática, né, no dia a dia. Lembrando que, como é uma condição crônica, às vezes a gente, como profissional, também fica um pouco desmotivado, porque é difícil, em algumas situações, a gente ver resultado. Mas a gente precisa lembrar que, se eu conseguir melhorar a autonomia dessas pessoas e eu fizer movimentos para que a resiliência aconteça,
essa possibilidade de cuidado sempre é melhor. Não esqueçam que as pessoas são sujeitos da própria vida, né? Então, elas precisam ter claro, mas elas que decidem por elas, tá? Então, assim, realmente muito obrigada e encerro assim, senão eu falo demais. Obrigada, Djalma, pela atenção. A gente ainda tem um tempinho aqui, se você quiser falar, fica à vontade, está falando muito bem, trazendo informações e conteúdo bastante importante para a gente. Temos aí à disposição, caso lembre de mais alguma questão para falar. É só lembrar também quem está dando os parabéns ali no chat, né? Então, assim, muito obrigada, pessoal. Assim, se vocês tiverem realmente alguma dúvida, assim, a gente tem bastante experiência no atendimento dentro do ambulatório especializado, tá? Então, tem os meus contatos, fiquem à vontade, entrem em contato mesmo. Dentro dos municípios do estado, nós somos os únicos, por exemplo, que tem protocolo de análogos de insulina pelo município hoje para os pacientes, né? Joinville tinha, mas hoje está vinculado ao estado. Então, assim, tem diversas atividades, ações educativas, né, que a gente já desenvolveu nesse período todo, que podem realmente estar ajudando os outros municípios a fazerem novas atividades.